Sejam bem-vindos a esse tutorial sobre Pandas. Pandas é uma biblioteca Python para manipulação de dados tabulares, que é muito usado por cientistas de dados e por pessoas que trabalham com ciência de dados de maneira geral. Eu sou Fabrício Moraes, sou professor do Departamento de Ciência da Computação da FMG e vou falar um pouco para vocês sobre essa ferramenta, essa biblioteca tão importante. Pandas é usado por várias companhias no mundo inteiro, inclusive pelo YouTube, que é o principal serviço de streaming de vídeo do mundo. E eles usam Pandas e Jupyter Notebooks para explorar, preparar, transformar e validar dados. Mas por que será que eles usam Pandas? Essa biblioteca ela se tornou o padrão para lidar e manipular dados gerais em Python. Uma das razões para o sucesso é que ela possui uma estrutura de dados tabular muito intuitiva, que é conhecida como Data Frame. O Pandas ele é construído sobre a biblioteca NumPy e, portanto, permite que você consiga realizar cálculos e transformações rápidas sobre esses dados, de maneira extremamente eficiente. Além disso, o Pandas possui uma excelente integração com bibliotecas de visualização, como o Seaborn, que permitem explorar os dados de maneira muito fácil. O tutorial está dividido em 3 partes principais. Na primeira, a gente vai ver quais são as 2 estruturas básicas de dados em Pandas, que são as series, são as séries, e os data frames. A gente vai ver como manipular dados, no bom sentido, usando essas estruturas. E, por fim, a gente vai falar sobre como executar operações com esses dados. Ao longo do caminho a gente vai aprender sobre preservação de índice, o que é isso, o que é alinhamento de índice e como realizar operações entre séries e data frames. Então a gente vai usar um notebook aqui, que eu vou disponibilizar. E é um notebook criado pelo pessoal do Microsoft Reactor como parte de uma série de cursos em ciência de dados. Esse notebook foi criado para ser usado como uma referência para quem quer aprender Pandas e é bastante extenso, então a gente não vai ter tempo de cobrir tudo, tempo de fazer todos os exercícios, então fica aí como uma forte recomendação para você que quer sedimentar o aprendizado, que você volte e realmente passe por cada parte com detalhe e tente fazer tudo. A primeira coisa que a gente vai fazer é importar a biblioteca Pandas usando esse apelido, PD. Você poderia ter usado outra coisa, mas PD é praticamente uma convenção para quem importa Pandas. A gente vai importar também o NumPy como NP. Então, agora a gente está pronto para falar sobre a estrutura de dados mais básica do Pandas, que são as series. Essas séries, elas são muito parecidas com um array unidimensional do NumPy. E até por essa razão, eles são criados de maneira muito semelhante, passando uma lista de elementos como parâmetro para essa função pd.series, que seria o análogo ao np.array. A gente vai executar esse bloco aqui e uma coisa que talvez tenha chamado a sua atenção é que essa variável, além de possuir os números que a gente passou como parâmetro, possui também um índice aqui, um índice numérico associado a cada um desses valores. A diferença principal entre séries e o array é justamente essa. A série possui um índice explícito associado aos valores. O array do NumPy, de uma certa forma, ele também tem um índice, mas o índice é implícito, ele tem a ver com a posição em que os valores aparecem. Já as séries, elas são mais flexíveis, e a gente vai ver que é possível definir outros tipos de índices que não sejam numéricos, e que não sejam exatamente assim. Portanto, as séries têm 2 componentes principais, que podem ser acessados através desse ponto values, são os valores, e o outro componente é o índice, que é acessado através do ponto index. Os valores são essencialmente um NumPy array, e o índice ele usa uma estrutura especial para armazenar esses valores, esses índices, que não é exatamente uma lista.
Como, como a série se parece muito com o array, ela pode ser indexada da mesma forma. Então, está aqui o elemento da posição 1, está aqui um slice que vai de 1 a 3 sem incluir o 3. Como eu disse antes, é possível definir outros índices, né, de maneira explícita. E o jeito de fazer isso é passar um segundo parâmetro, index, quando você vai inicializar a sua série, quando você vai criar a sua série. O índice tem que ter o mesmo tamanho, né, da lista de valores, né, que você está passando. E aí ele vai associar um índice a cada um desses valores. No caso, os índices são A, B, C e D. A gente também consegue indexar e fazer o slicing, né, usando esses índices, que eu vou chamar de índices explícitos, porque eles não têm a ver com a posição em que os dados aparecem. Então tá aqui. E a gente pode tentar fazer o slicing também. Mas a gente vai notar uma coisa interessante quando fizer o slicing. Quando eu faço o slicing de B até D, ele vai, olha só o que aconteceu, ele vai incluir o D também. Isso é diferente do que acontece quando você faz o slicing do NumPy Array usando os índices implícitos, né, as suas posições. Note que a gente poderia ter usado também os índices implícitos aqui, né, o B está na posição 1 e o D está na posição 3, certo? Só que se a gente usar os índices implícitos, a posição 3 não é incluída, né? A gente não tem o D aqui. Bom, além de se parecer muito com um array unidimensional, a gente pode dizer que a série também se parece muito com um dicionário. Isso porque a gente tem uma chave, né, um índice associado a cada valor. Por essa razão, é possível também definir uma série a partir de um dicionário. Então aqui eu defini um dicionário, né, criei um dicionário usando chaves e passei ele como argumento para pd.series. Tá? E aqui está o nosso dicionário. Tá? Desculpa, a nossa série. Obviamente a gente pode fazer indexação assim e a gente pode fazer slicing também. Tá? Então aqui eu estou indo vamos fazer assim, vamos da Alemanha até a Rússia. Ok? E novamente ele inclui o último índice aqui. Uma coisa que é interessante aqui é que uma diferença, né, em relação ao dicionário é que o dicionário ele não define uma ordem entre os seus itens, né? Ao passo que a série define uma ordem bem estrita entre os seus itens e só por isso é possível fazer slice, né? Se não tivesse nenhuma ordem, como é que a gente faria? Bom, é possível também adicionar novos elementos à série, da mesma forma como a gente faria com um dicionário. Né? E aqui eu vou definir uma outra série e mostrar que quando a gente faz uma soma entre duas séries diferentes, né, existe uma espécie de alinhamento de índices, certo? Na verdade, a gente vai falar sobre alinhamento de índice em detalhe um pouco mais para frente, mas a ideia é que a gente tem esse population aqui, né, essa série population, que tem França, Alemanha, Rússia, Japão e Albânia, e eu tenho essa outra série, POP2, definida a partir de um dicionário, que tem a França e a Albânia em comum. A partir do momento que eu somo essas duas séries, né, ele vai fazer uma espécie de outer join, né? Ele vai tomar a união de todos os índices e se o índice aparece nas duas séries, eu consigo somar. Se o índice aparece em uma, mas não aparece na outra, a soma não está definida. Então ele vai colocar um not a number aqui. Tá? Bom, vamos agora para os data frames. Os data frames eles são outra estrutura de dados crucial do Pandas. Ele é uma espécie de tabela onde, além dos índices das linhas que a gente tinha nas séries, a gente tem várias colunas e eu posso dar nomes às colunas.
Essas colunas, elas vão ser nada mais do que uma série com um nome, né? Então, uma série associada a um nome. Então, um data frame ele vai ser uma espécie de dicionário de séries, tá? Onde cada série corresponde a uma coluna. Aqui eu defini mais uma série área, e então eu consigo criar, né, um data frame a partir de um dicionário, onde as colunas, né, são séries associadas a um determinado nome que eu coloquei aqui na chave, mais precisamente population e area, né? Então tá aqui um data frame, né, que nada mais é do que uma tabela. E aí, bom, como é que a gente faz para incluir novas colunas nesse data frame? A gente pode tratar esse data frame como se fosse um dicionário mesmo, né? E passar aqui, entre colchetes o nome da nova coluna e passar os dados, né, que eu quero associar a essa coluna. Então está aqui uma coluna capital, onde eu associei essas capitais aos países respectivos. Nota que, para que isso funcione corretamente, a ordem que aparecem as capitais aqui tem que ser a mesma ordem em que aparecem os índices. Essa não é uma maneira muito segura, né, de adicionar uma nova coluna, e a gente vai ver como fazer isso, né, usando como adicionar uma nova coluna a partir de uma série e garantir que os índices sejam alinhados automaticamente. A gente pode fazer uma espécie de fancy indexing de colunas aqui para trocar a ordem com que as colunas aparecem. Tá? Então a gente tinha antes population, area e capital. Eu executei esse aqui e fiquei com capital, area e population, passando a lista de colunas na ordem que eu quero. Aqui, vou voltar ao código original. Tá? O código original era esse aqui. E aqui o que eu estou fazendo é criando uma nova coluna densidade populacional, né, population density, a partir de uma operação, né, envolvendo duas outras colunas. Então, estou pegando a coluna população, dividindo pela coluna área, linha por linha. O resultado dessa divisão também é uma série que eu estou associando a esse nome, né, population density. Eu tinha uma versão diferente do código aqui para evitar essa mensagem de warning aqui. Esse warning você não precisa se preocupar, porque ele é um erro, ele na verdade não deveria aparecer aqui e ele foi corrigido nas versões mais recentes do Python. Na verdade, nas versões mais recentes do Pandas. Bom, a gente consegue indexar uma coluna de um data frame, tá? Mas a gente não consegue indexar uma linha de um data frame usando essa mesma sintaxe. Então, quando você está fazendo indexação simples de uma série, veja bem a diferença. Quando você está fazendo de uma série, ele entende que você está falando das linhas. Mas quando você tenta fazer uma coisa desse tipo aqui, imagina que eu queira retornar toda a informação sobre o Japão. Tá? Ele vai me gerar uma mensagem de erro, porque quando eu faço indexação simples, né, ele entende que eu estou falando de colunas, eu não tenho nenhuma coluna na minha tabela chamada Japão. Bom, se eu quiser indexar uma linha, eu tenho que usar o ponto .lock. Tá? Então, o ponto .lock ele funciona como uma função, né, do data frame, que vai te retornar aquilo que está entre colchetes. Observa a notação que não é parênteses, é colchete. Então, o ponto .lock ele permite com que você passe um índice de linha, né, um índice, e aí ele vai retornar aquilo que está naquela localização, né, location específico. Isso aqui é uma espécie de dicionário, tá?
onde eu tenho, basicamente tenho chaves e valores associados. Então, se eu quisesse retornar a população do Japão, eu poderia usar o ponto .loc para retornar essa linha, né? Então, tenho a linha. E aí, a partir dessa espécie de dicionário, eu pego aqui a área. Ok? Será que você consegue pensar em uma forma de retornar a área do Japão sem usar o ponto .loc? Tá? Se você quiser pensar um pouquinho sobre como fazer isso, você pode pausar o vídeo. Bom, a resposta é a seguinte, né? Quando a gente faz a indexação de um data frame, a gente vai indexar uma coluna. Então, se eu quero a área do Japão, eu posso pegar a coluna área, que nada mais é do que uma série, né? E aí a partir da série eu consigo indexar as linhas específicas. Então eu pego aqui a linha Japão. Ok? Muitas vezes a gente quer inicializar uma coluna vazia. Tá? Então, imagina que eu quero adicionar uma coluna que seja a razão, né, entre a dívida e o produto interno bruto de um país. E eu não tenho ainda os valores. Então, claro que você poderia colocar isso aqui igual a -1, né, um valor inválido, só que essa não é a melhor prática, uma prática mais recomendada. Até porque -1 poderia ser um valor válido para alguma outra coluna. Tá? Para colocar de maneira explícita, né, para dizer de maneira explícita que essa coluna tem só valores faltantes, a gente usa o not a number, que está definido dentro do NumPy. Tá? Então, np.num serve para representar que ou não é um número válido ou que a gente não tem esse valor aqui. Okay? Novamente, não se preocupe com essa mensagem de warning. Tá? Bom, tá aqui nosso novo data frame, né, com as novas colunas. E uma coisa que a gente pode... E agora vamos ver como é que a gente faz para preencher essa coluna. Eu posso preencher essa coluna a partir de uma série, onde eu vou criar a série usando um índice explícito, né? E observa que essa série não precisa ter o mesmo nome, não precisa ter o mesmo número de linhas, né, do que o data frame, desde que eu passe para ele um índice específico, né, um índice explícito. E aí o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai ver que esses dois valores, né, 0.19 e 2.36, correspondem à Rússia e ao Japão, respectivamente. E aí nosso data frame fica assim. A gente pode usar o del, né, para apagar uma determinada coluna. E se você for ver, o data frame, né, quando você ignora os nomes das colunas e ignora os índices, é basicamente uma matriz de números, certo? Então, assim como a gente pode transpor uma matriz, eu posso transpor também um data frame. Tá? E a gente vai ver depois como é que a gente faz para... a gente vai ver agora como faz para criar um data frame a partir de um NumPy array de duas dimensões, né? de uma matriz. Então, aqui eu inicializo uma matriz aleatória, 3x2. Então, a gente tem 3 linhas e 2 colunas. Eu posso dizer para ele quais são os nomes das colunas e quais são os índices associados às linhas. Tá? Colocando esses dois parâmetros adicionais aqui. Então, a gente viu como criar um data frame a partir de um dicionário de séries e a gente viu também como criar a partir de um array NumPy. Agora que a gente já sabe como criar séries e data frames, né? Vamos ver como é que a gente faz para manipular essas estruturas. Nesse notebook tem uma seção só sobre como trabalhar com índices, né? Mas isso não é uma atividade tão comum, né? Não é tão importante e a gente vai pular aqui. E eu vou falar logo sobre como manipular séries. Aqui a gente define um segundo exemplo, né? Series Example 2,
Na verdade, ele é igualzinho àquele primeiro, eu só coloquei aqui para que ficasse fácil de visualizar o que a gente está fazendo. A gente pode indexar, né, B, e a razão pela qual a gente pode fazer isso é porque ele funciona como uma espécie de dicionário, né? Então, a série tem muitas características em comum com o dicionário, inclusive na forma como você testa se um determinado índice existe, né? É exatamente do mesmo jeito que a gente testa se uma chave está presente em um dicionário. A gente pode obter a chave usando ponto .keys, abre e fecha parênteses, e a gente pode obter os itens, né? Ou seja, os pares chave e valor, usando ponto .items. Aqui eu coloquei o list entre parênteses para que ele transforme esse gerador em uma lista. Okay? Como a gente viu, né, é possível substituir valores de uma série usando indexação. E é possível fazer slicing com os índices explícitos e com os índices implícitos. Além disso, é possível filtrar, né, as linhas de uma série usando uma espécie de máscara. E aí eu vou colocar em detalhe essa expressão aqui para a gente ver com calma o que está acontecendo. Quando você compara uma série com um determinado valor, ele vai comparar com esse valor elemento a elemento. E aí ele vai retornar também uma série com os mesmos índices, mas uma série booleana, dizendo se aquele valor na série original era maior do que menos 1 ou não. A gente pode criar uma máscara um pouco mais complicada que essa e tentar ver a quais índices, ver para cada índice se os valores estão entre menos 1 e 0,8. A maneira de se fazer isso é usando um comercial, que significa um AND, né? Um elemento a elemento. Então a gente coloca aqui, se for maior do que menos 1 e menor do que 0,8, então ele retorna true para aquela posição, caso contrário, false. E aí a gente pode usar isso aqui como sendo uma máscara, tá, dessa série. E assim eu consigo extrair os valores que estão entre menos 1 e 0,8. A gente viu que é possível também fazer fancy indexing, né, passar uma lista como índices das linhas, tá, que eu quero extrair. É possível também usar lock e ilock para se referir aos índices explícitos e implícitos, respectivamente. Mas isso não é muito comum para séries, né? O I do ilock é de implícito. Então, o lock, por consequência, ele ou talvez por eliminação, né? O lock ele se refere aos índices explícitos. Tá? Então, aqui eu estou extraindo o elemento cujo índice é A, mas eu não precisaria ter colocado isso, certo? Então, o lock é completamente opcional no caso da série, assim como o ilock. Posso extrair o índice da posição 0 usando ponto ilock, mas eu poderia colocar simplesmente 0, que também funcionaria. No caso de data frames, se a gente quiser falar de linhas, se a gente quiser indexar linhas, né, provavelmente a gente tem que usar o lock e o ilock, com apenas uma exceção que eu vou mostrar mais adiante. Então aqui eu defini de novo o data frame countries, contendo área e população de cada um desses 5 países. Eu consigo extrair uma coluna, né, quando faço uso de índice, para ser mais preciso, quando eu coloco alguma coisa entre colchetes, ele extrai uma coluna. Eu consigo definir novas colunas a partir de operações com colunas já existentes. Eu consigo, como os dados do data frame são essencialmente um array, eu posso extrair um NumPy array usando o ponto values, ok? Posso transpor e posso tirar fazer um slicing, tá? De linhas e colunas usando índices implícitos, né, com um ilock.
Então esse iLock aqui, o que está fazendo é pegando as 3 primeiras linhas e as 2 primeiras colunas do nosso data frame. Eu posso também usar o lock para fazer slicing de índices explícitos, né? Talvez pareça um pouco esquisito aqui, né? Mas a gente está pegando tudo até a Alemanha, como nas linhas, né? E nas colunas eu estou pegando tudo até population. Uma coisa não muito intuitiva, né, é que a gente consegue fazer um slicing das linhas sem usar o ponto lock ou sem usar o ponto iLock. Isso acontece porque quando a gente faz slicing, ele entende que a gente está falando de linhas. Né? Como eu disse, isso é contra-intuitivo porque quando a gente indexa, aliás, quando a gente coloca alguma coisa entre colchetes, ele vai entender que, no caso do data frame, ele vai entender que é uma coluna, exceto se você estiver fazendo slicing. Com slicing ele entende que são linhas. Tá? Isso vale tanto para índices explícitos quanto para índices implícitos. E uma última coisa, a gente consegue fazer também criar uma máscara, tá? A partir de uma determinada coluna. Então eu pego aqui a coluna, né? Pego essa coluna, que é uma série, e comparo com 200. Então ele vai me retornar uma série booleana com trues e falses, trues para os elementos que são maiores que 200. E eu consigo usar isso aqui como sendo uma espécie de fancy indexing, né? Uma espécie de máscara para retornar apenas as linhas cuja densidade populacional seja maior do que 200. Deixa eu ver aqui onde é que a gente está, manipulando data frames. Ok. Então vamos ver como é que a gente faz para fazer operações, né, com os dados no Pandas. Uma ideia muito importante é a seguinte, né? Essas operações, elas usam, acho que boa parte dessas operações, né, usam um NumPy por debaixo do tapete. E no caso de operações unárias, ou seja, quando eu estou fazendo uma operação sobre apenas uma série ou sobre apenas um data frame, que tipo de operação? Uma negação, usar uma função trigonométrica. O resultado, né, vai ter exatamente o mesmo índice, exatamente os mesmos nomes de colunas, né, os mesmos rótulos de colunas do meu objeto original. Isso é o que a gente chama de preservação de índice e dos rótulos, né, das colunas. No caso de operações binárias, em que eu estou, por exemplo, somando 2 séries ou 2 data frames, o Pandas ele vai automaticamente alinhar os índices antes de passar esses objetos, né, para o NumPy. Né? Então, o NumPy ele vai usar as tais Universal Functions, né, ou UFuncs, para fazer essas operações de maneira eficiente, mas não antes do Pandas alinhar os índices de maneira automática. Tá? Vamos ver como é que funciona a ideia de preservação de índice. Aqui eu criei uma série aleatória, tá, contendo 4 elementos, entre 0 e 10, sem incluir o 10. E aqui eu criei um data frame que a gente vai usar nos exemplos. Tá? Então, ser example e df example. Aqui está o exemplo de uma operação unária, tá? Que atua apenas sobre uma série. Então, essa nossa série tinha os índices 0, 1, 2 e 3. E quando eu chamar np.exp sobre essa série, eu vou retornar uma outra série que também tem os mesmos índices. Isso aqui está calculando, está exponenciando cada um dos valores dessa série. Da mesma forma, se a gente usar a função cosseno, né, sobre o data frame, vai retornar um data frame com os mesmos índices e com os mesmos rótulos de colunas. E quanto ao alinhamento de índice? O alinhamento de índice ele é realizado antes da gente chamar da ufunc do NumPy ser chamada.
Então a gente tem aqui duas séries, a área e o population, né? Onde, deixa eu ver quais são os países em comum, né? A gente tem China, Brasil em comum e o resto dos países estão presentes em uma série, mas não na outra. E aí vamos ver o que acontece se a gente dividir área por população. Tá? Se a gente fizesse isso com um NumPy array, que não possui índices, ele ia simplesmente dividir um número pelo outro, né? Elemento a elemento. No caso de séries, ele é um pouco mais esperto do que isso. Ele vai ver que apenas o Brasil, na verdade Brasil, China e Estados Unidos, né, são os três países que estão em comum entre as duas séries. Para os outros, ele vai me dar um not a number, tá? Um valor faltante. Aqui tem um outro exemplo envolvendo séries, cujos índices da primeira são 0, 1 e 2, os índices da segunda são 1, 2 e 3. Se eu somar uma série com outra, ele vai apenas somar as linhas que têm índice em comum. Tá? Então, 1 e 2 nesse caso. Muitas vezes, a gente quer tratar os índices faltantes como um determinado valor padrão. Né? Então, se um índice está ausente de uma das séries, eu quero substituir o valor por zero, em vez de colocar um not a number. Para fazer isso, em vez de usar o operador, né, o sinal de mais, eu posso chamar a função add, que está definida dentro da série, ou dentro de um data frame, e passar como parâmetro a série que eu quero somar a ela, e passar também um parâmetro opcional, que é o fill value. Então, se ele não encontra aquele índice na série 1 ou na série 2, ele substitui o valor por zero. Muito melhor, né? E quanto aos data frames? Então, a gente definiu o data frame df1 e df2. Aliás, df é um nome de variável muito comum para se referir a data frame. E vamos ver o que acontece se a gente somar df1 e df2. Pensa um pouquinho antes de eu apertar aqui. O dataframe 1 tem as colunas A, B, o dataframe 2 tem as colunas B, A e C. O dataframe 1 tem só duas linhas, 0 e 1, e o dataframe 2 tem as linhas 0, 1 e 2. Quando você soma, ele só consegue somar o que tem em comum, né? Que são as colunas A e B, e são as linhas 0 e 1. O resto tudo vai ter not a number. Assim como a gente pode substituir o valor faltante por zero, né? O missing value por zero, é muito comum também, quando você está trabalhando com dados, quando você não tem informação sobre uma determinada feature, né? Substituir aquele valor por algum tipo de média. Então, só para ilustrar aqui o nosso exemplo, deixar um pouco mais interessante, eu calculei a média dos valores que estão em dataframe 1, coloquei essa média em fill, e aí eu adicionei o dataframe 2 ao dataframe 1, passando como fill value, né, o valor que ele vai substituir os valores ausentes, fill, certo? Então está aqui o resultado. Nessa tabela você vai encontrar outras ufuncs, né, que são chamadas automaticamente pelo Pandas. Finalmente, vamos falar sobre como fazer operações entre dataframes e séries. Né? Então, para falar sobre isso, eu vou usar aqui o dataframe 3 e vou mostrar para vocês, né, que muitas vezes a gente quer remover, né, a média. A gente quer centralizar os dados, né? Então eu consigo calcular uma linha média, digamos assim, tá? Como é que a gente calcula a linha média? Fazendo o df3.min. Então ele me retorna a média de cada uma dessas colunas. Você pode pensar nisso aqui como sendo uma linha, tá? E aí eu quero subtrair essa média, né? Eu quero subtrair essa linha de cada uma das linhas do meu dataframe original. E a maneira de fazer isso é bem simples, é df menos df3.min. Observa que df, né, no mundo do NumPy, ele é uma matriz 3x4. O df3.min, ele é uma matriz 1x4. E aí é que entra o broadcasting, né? O broadcasting vai ver que, olha, eu quero subtrair essa matriz 1x4 aqui.
Então eu tenho que replicar essa linha 3 vezes, tá? Criar uma nova matriz que eu consigo subtrair. E aí quando você faz isso, na verdade aqui deveria ser df3, né? Quando você faz isso, você tem o resultado esperado. Tá? Tanto é que se você somar as linhas, somar dentro de uma coluna, o resultado vai ser 0. Muitas vezes, ao invés de subtrair uma linha, né, de todas as linhas, você quer subtrair uma coluna. Nesse caso, você precisa usar o subtract, que está definido dentro de DataFrame, dizer aquilo que você quer subtrair. Digamos que a gente queira subtrair a coluna x das outras colunas. E aí dizer que o eixo sobre o qual você vai iterar é o eixo 0. Tá? O eixo 0 quer dizer o eixo das linhas, então a gente vai iterar aqui sobre as linhas. E daqui o resultado. É claro que a coluna x menos a coluna x tem que dar uma coluna de zeros. Tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.